Lap. Colo morreu ultrapassando a expectativa média de vida para gorilas em 2 décadas, disse o jornal. A imagem de uma gorila sexagenária com um de seus 3 filhos, ou 16 netos, ou 12 bisnetos, ou 3 tataranetos no colo. A imagem de uma gorila salva de um disparo, mas não da natureza ou do excesso de cuidado. A imagem de uma gorila em seu aniversário. Decoração especial, bolo de abóbora, beterraba, cobertura de purê de batata. É tão triste. O cativeiro é tão cafona. Só não é mais cafona que a tristeza que senti ao perceber que na língua em que foi criada, colo não significa o mesmo que na minha. Cara, isso foi... Anne Boyer foi uma coisa assim, eu tava com a Angélica Freitas, eu tava na casa dela e aí ela veio do quarto assim com um livro e falou: "Miga, olha esse livro." E aí eu falei, e peguei assim a ela: "Essa mulher, miga, você precisa conhecer essa mulher." Aí eu falei, Aí ela, eu vou deixar o livro com você, mas segue ela no Twitter, ela é incrível no Twitter. Aí eu falei, cara, eu acho maravilhoso isso. Assim, cara, usem Twitter, poetas. Poetas usem Twitter, usem muito, assim. Eu fico lembrando dos escritores no geral, né? Eu amo o perfil da Noemi Jaffe. E a Elvira Vinha, quando estava viva, ela usava muito o Twitter. E aí, numa dessas, a Anne Boyer fez uma sequência no Twitter, assim, uma sequência de tweets falando sobre a escrita anfíbia. E aí ela falava assim, sabe, eu gostaria de agradecer por fazer parte dessa tradição de escrita de mulheres que são textos, mas que poderiam se chamar, que ela fala que eu poderia chamar isso de escrita anfíbia, se anfíbios tivessem asas, dessem leite, tivessem pelos e bioluminescência. E eu acho maravilhoso, porque quando você para prestar atenção, as escritoras desde sempre escreveram de maneira anfíbia, né? Misturando gêneros e... Enfim, e aí ela fala isso, assim, né? Que ela se sente muito feliz de fazer parte dessa tradição de mulheres que escrevem livros. Ela fala que não é necessariamente um romance, uma novela, ou poesia, ou ensaio. São livros, são textos. E aí é muito bom, assim, porque eu fui me dando conta de que a gente está cada vez mais, né, dentro da história da poesia, principalmente, assim, né, abolindo o verso e tal. E eu vejo cada vez mais mulheres trazendo formas de escrita híbrida, anfíbia. Eu gosto mais de anfíbia porque não é bem híbrido, não é como se tivesse misturado uma coisa na outra. É como se a gente de fato pudesse ser as duas coisas, ou as várias coisas, né? Como de fato um girino na água e depois terra, e deixando rabos pelo caminho, sabe? E deixando muitos ovos também, né? Porque é isso, né? Sapos, muitos ovos, muitos girinos. E assim... E aí, conforme eu fui lendo, eu fui notando cada vez mais isso. Muitas escritoras que trabalham dessa maneira. E aí eu falei, cara, acho que a gente precisa pensar esse termo. Então saiu de um tweet, sabe? Não é uma teoria, uma super teoria, é uma coisa que veio de um tweet de uma escritora fabulosa, uma escritora de ensaios incrível, uma poeta maravilhosa, que solta essa, assim, sei lá, numa quarta-feira, 14h, e te deixa completamente atravessado, né? E aí é isso, a escrita anfíbia é meio isso, assim, é algo que eu tô vendo acontecer com as minhas amigas, com as pessoas que eu leio, e acho que talvez não seja só uma coisa exclusiva de mulheres, mas sim das pessoas que abrem mão desse lugar padrão e cristalizado da escrita de gênero, sabe? E que se torna de alguma maneira meio marginal mesmo, fica à margem dos gêneros, buscando escrever uma coisa que estremeça a estrutura. Esse é o nosso papel, né, sendo contemporâneos. Então, eu acho que é isso. Eu prego essa escrita anfíbia hoje em dia com todo o meu coração, assim. RE : Olá, Pedro. Escrevo para deixar minhas coisas na sua portaria. Talvez você encontre algo de útil lá, além dos meus poemas não escritos. Boa tarde, Pedro. Escrevo a pedido dos meus amigos, que já não aguentam mais as minhas lamúrias, de achar que minhas palavras são apenas blocos de nota. Pedro. Escrevo tardiamente. Já deveria ter me entregue a você na noite passada, quando o pânico bateu.
Olá, Pedro, tudo bem? Escrevo porque um braço de poesia, alguns tipos de nomes estranhos na biografia de fato fazem diferença. Oi, Pedro. Aceite essa invasão. Eu não sei dialogar, monologar, sequer silenciar. Você deve saber como são essas coisas. Prefiro te mandar um cartão de Natal, um abraço para a família, um boleto pago, uma carta de amor. Menos poesia, Pedro. Poesia já é demais. E você acredita, agora juntando duas coisas, que a sua escrita, além do banal, ela é anfíbia? Cara, sim, né? Aconteceu uma coisa muito marcante, duas coisas muito marcantes na oficina do Carlito. Duas pessoas que me falaram coisas assim que transformaram. Uma foi uma das alunas que disse abraça a sua rotina discursiva. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo que está vendo essa entrevista. Abracem a rotina discursiva. A forma como a gente fala é muito interessante. A gente pode achar que é banal, né? Mas a gente tem uma forma de falar que pode interferir na escrita de maneira incrível, assim. Então dá mais atenção. Porque o Paulo, seu aluno, ele é incrível. Eu falei isso pra ele, eu falei, nossa, o que você conta aqui tem que ir pro papel da forma como você conta. Sendo atravessado mesmo, do jeito que você fala, sabe? Com as interrupções que você faz. Acho que a gente está cada vez mais se aproximando da oralidade de novo, sabe? Então, e aí, enfim, aí uma das alunas falou, né, abraça a sua rotina discursiva, porque, e aí foi um socão mesmo, assim, mas um socão necessário. Porque ela falou assim, o que você explica do seu poema é mais legal do que o que você escreve. E aí, nossa, né, assim, parece horrível, mas foi maravilhoso. E aí parece que ela virou uma chave pra mim, sabe? Porque eu achava que eu precisava ignorar um pouco a forma como eu falava. Não sei, talvez por ouvir que eu falo muito desde sempre, eu evitava. E tentava cortar, diminuir, reduzir, botar em verso, né? Então, assim, porque eu sou uma pessoa de muito fluxo de fala. E aí, quando ela falou isso, eu falei, cara, então pode, né? Foi quase tá liberado, sabe? E aí o Carlito falou, não, nossa, esse conselho dela é isso mesmo, sabe? Faz isso porque a gente tá aqui morrendo de rir com essas histórias. E aí eu comecei a escrever as minhas histórias, levar as minhas histórias e se tornar uma coisa até mais divertida pra mim, menos sofrida, sabe? Então foi um passo importante, hoje em dia eu me sinto muito mais leve escrevendo. E uma outra aluna que virou pra mim e falou assim, ela passava as aulas às vezes e aí ela ficava me vendo ler ou comentar alguma coisa. E ela ficava com uma cara de que ela tinha algo pra me contar, assim. E aí eu achava aquilo estranho. Aí um dia eu falei, tá, tudo bem, Duda, mas o que foi, sabe? Aí ela, não, você já leu aquele texto do Benjamin, O Narrador? Aí eu falei assim, cara, não sei, talvez eu tenha lido na faculdade faz muito tempo, assim, né? Aí ela, então eu vou te mandar pra você ler, porque ele fala, né, que o narrador tá sumindo, que ele não existe mais e tal. Mas você é o narrador. E aí eu fiquei achando muito engraçado, como assim, você é o narrador. Aí eu falei, cara, o narrador é a voz em off, é a pessoa que tá ali falando, né? Primeiramente falando, mais que escrevendo até. E aí eu fui ler o texto e realmente, assim... E aí acho que entender isso do meu discurso e essa coisa da narração, de contar a história, de manter viva a história da minha família, porque a grande maioria das vezes em que eu conto coisas, eu tô falando do meu pai, eu tô falando da minha mãe, tô falando da minha cidade, tô falando de como é ser do interior, né? Como eu digo às vezes, ser caipira, sabe? Ter esse olhar atravessado, ter que prestar mais atenção na cidade grande, porque senão eu me perco. Porque é muita coisa, não é uma rua só, são várias. E aí tudo isso eu acho que me atravessa de maneira anfíbia mesmo, porque mexe com a minha escrita. Eu preciso ser fluxo constante. Eu abandono o verso porque eu não quero quebrar a forma como eu narro mais, entende? Não quero mais fazer brincadeira. Eu quero que as pessoas escutem a minha voz na minha escrita de maneira fluida. E aí isso mudou muito, assim. E eu acho que eu já fazia isso na minha poesia, mesmo quebrando. A minha poesia é muito narrativa. Eu conto muitas histórias o tempo todo. Eu acho que escolher pelo verso, fazer as quebras do verso,
é quase uma brincadeira, um quebra-cabeça ali, sabe? E que agora eu acho que eu tô mais disposta a fazer uma foto ou um postal do que tá quebrada como quebra-cabeça. Então, acaba que é anfíbio porque é isso, eu tô habitando tanto aquele território lá de narrar as histórias da minha família, quanto de tentar colocar isso no papel e levar pra alguém, sabe? Acho que isso é ser girino e ser sapo, sabe? Tentar atravessar, porque eu acho que não só é a quebra do gênero, sabe? Mas acho que é a quebra dessa expectativa da publicação, de tudo isso. Acho que tudo isso é um pouco anfíbio, sabe?